Olá amigos do YouTube, retornamos, estamos na aula de número 20. Nesta aula eu vou falar do assunto volume do cilindro. Vou resolver mais uma questão de prova, uma questão que esteve no último concurso da PM. Uma questão da banca FUNCAB. Supondo as dimensões internas de cada pino plástico utilizado na embalagem de cocaína como sendo um cilindro de raio 0,5 e altura 0,4, o valor do volume total de cocaína desse pino plástico completamente cheio em centímetro cúbico será de... E aqui a questão me dá um importante dado. Ela pediu para me considerar π valendo 3. Eu já até comentei com vocês em uma aula anterior que algumas questões consideram π valendo 3, e foi o caso dessa questão aqui do último concurso da PM, que pedia o volume de um pino, no caso um cilindro, e considerava π valendo 3. Ela fez isso para facilitar o cálculo do candidato, né? Porque π vale aproximadamente 3,14, e aí você fazer cálculo com um número decimal é mais complicado do que fazer cálculo aqui com um número simples, né? Então vamos à resolução. Primeiramente, a questão fala de cilindro. Como que calcula-se o volume do cilindro? Eu preciso calcular a área da base vezes a altura. Mas o que é a base de um cilindro? Vamos visualizar. Cilindro é esta forma aqui, é este sólido aqui que é o cilindro. A base do cilindro nada mais é que um círculo. E nós vimos lá nas aulas anteriores, as aulas sobre figuras planas, que a área do círculo é igual a πr ao quadrado. Nós calculamos a área de um círculo em uma aula anterior. E para se calcular o volume de um cilindro, é só pegar a área da base. A base de um cilindro é um círculo, vezes a altura. A área da base vezes a altura. Isso aqui é a minha altura. Essa é a minha altura. Essa aqui é a minha base. O que está melhor para visualizar. Eu ia fazer embaixo, mas está melhor para visualizar. Essa é a minha base. A base do cilindro é um círculo. Nós precisamos pegar a fórmula da área do círculo e multiplicar pela altura do cilindro. Vamos resolver. O volume do cilindro é a área da base, AB é a área da base, vezes a altura. A área da base eu calculo utilizando a fórmula para calcular a área do círculo, porque a base de um cilindro é um círculo. Então, vou ficar com a seguinte situação. Essa é a situação que eu fiquei. O volume do cilindro é igual a πr ao quadrado vezes h. A questão pediu para me considerar π valendo 3. Melhor para a gente, facilitou bastante considerar π valendo 3. Se eu considero π valendo 3, é só substituir. O raio dessa questão fala que o raio do cilindro é 0,5. Raio, para quem não sabe, é a medida do centro do círculo até a sua borda, até a sua extremidade. E o diâmetro é de uma extremidade a outra, cortando o centro do círculo. O raio, no caso, é do centro até a extremidade. E o raio da base desse cilindro vale 0,5. Vamos substituir, então. A altura vale 4 centímetros. Volume é igual a 3, que é o valor de π, que a questão pediu para considerar, vezes 0,5 ao quadrado, vezes 4, que é a minha altura. Agora eu preciso resolver primeiro a potenciação. 0,5 ao quadrado é o mesmo que 0,5 vezes 0,5, que me dá 0,25. Eu resolvi 0,5 ao quadrado e obtive 0,25. 3 vezes 0,25 é igual a 0,75. 0,75 vezes 4 é o mesmo que 75% de 4. 75% de 4 é igual a 3. Logo, o volume desse pino plástico é 3, que nos leva até a resposta letra B.
Obrigado, inscrevam-se no nosso canal e assistam essa e outras aulas para concursos públicos.